Olá, queridos irmãos, caros amigos, que a paz de Deus esteja nos vossos corações. Para quem não me conhece, eu sou Jaci Ferreira Soares. Mais uma vez estou aqui com vocês para mais um vídeo, mais um estudo das Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus, mais precisamente do capítulo 6 e do capítulo 10. No capítulo 6, verso 4, diz assim que os que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, provaram da delícia do Espírito Santo e recaíram, é impossível que de novo torne a agradar a Deus. No capítulo 10, verso 26, diz assim, que se pecarmos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Esses dois versículos, se nós, né, irmãos, pegar ele assim de uma forma isolada, nós vamos entender que está fazendo ali uma menção a algum pecado de morte. Isso foi, né, irmãos, durante muitos anos, né, foi atribuído como se fosse o pecado da prostituição, o pecado do adultério, né, atribuído como pecado de morte. Se entendia conforme a epístola do apóstolo João, a primeira epístola, no capítulo 5, no verso 16, onde diz que lá está falando da eficácia da oração, né, irmãos? Ensinando a orar pelos irmãos. E lá fala assim que há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Está ensinando. Se você vê um irmão pecar, o pecado, ore por ele. E Deus vai dar vida àquele irmão que pecou. Mas há pecado para a morte. Para esse não digo que ore. E durante muitos anos, irmãos, eu sei, irmãos, que não foi maldade dos irmãos, mas os irmãos interpretaram isso de forma equivocada, achando que ele dizia pecado de morte, quando não é pecado de morte, é pecado para a morte. Ou seja, pecado para a morte, dito ali, né, irmão, seria um pecado assim que alguém que... Vamos um exemplo só para os irmãos entenderem. Um pecado para a morte. Digamos que você vê alguém que está no mundo das drogas, por exemplo, e você vai orar por ele. E, Senhor, liberta fulano da droga, mas aquela pessoa não quer se libertar. Ele ama aquilo ali, ele gosta. Se você for falar com ele, ele fala, eu quero saber de Deus. Não, eu quero isso daqui, eu gosto dessa vida. Só um exemplo, eu estou citando para os irmãos. Então aquele pecado dele é para a morte, porque ele mesmo não quer se libertar. E, como diz, né, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo, ou seja, você rejeitar o Espírito Santo dentro de você. É o único que tem nesse mundo que nos livra do pecado. Faz nós converter em Cristo, é o Espírito Santo que faz nós converter. E convertendo em Cristo, nossos pecados é perdoado em Cristo. Por isso disse o Senhor Jesus, eu não vim condenar o mundo já está condenado. Quem crê em mim não será condenado, quem não crê já está condenado. Então, nós crendo em Cristo, nós escapamos da condenação. E se não crê, já está condenado. E quem não aceita o Espírito de Deus, automaticamente ele rejeitou o Espírito de Deus e é impossível ser perdoado. Então, essa pessoa que está nesse caminho e ele não quer largar daquilo ali, então ele está pecando para a morte. Aí não adianta você orar, por isso que o apóstolo queria dizer. Se você vê o seu irmão pecar pecado que é para a morte, não digo que ore. Mas se o teu irmão pecou pecado que não é para a morte, orará. E Deus dá vida àquele que não pecou para a morte. Digamos, por exemplo, os dois exemplos. Alguém está na droga e ele chega em você, ô irmão, ora por mim, eu estou nessa vida, mas eu queria tanto sair dessa vida, mas eu não consigo. Aí sim, para esse você pode orar, porque ele crê, ele está dando lugar para o Espírito Santo. Aí se você orar, Senhor, tem misericórdia do irmão fulano, olha a situação dele, ajuda ele. Aí o Espírito de Deus pode entrar dentro dele e fazer uma obra com ele, porque ele abriu espaço para o Senhor entrar. Então ele não pecou para a morte. E a mesma circunstância, talvez o pecado é o mesmo, está na droga. Mas tem aquele outro que está na droga que ele não quer saber de nada. Ele gosta daquilo ali, ele não está nem pensando em Deus e não quer saber de Deus. Esse está pecando para a morte. E se você orar por ele, não vai adiantar, porque Deus não é invasor. Deus não vai entrar no coração dele para fazer uma obra forçada. Entendeu, irmãos? É mais ou menos nesse sentido. Mas vamos voltar para Hebreus, que eu vim aqui hoje para falar com vocês, na Epístola aos Hebreus. Eu não quero delongar muito o vídeo, irmãos, para não ficar muito cansativo. Não queria mais falar nesse assunto de pecado de morte. Já é o terceiro vídeo que estamos falando sobre isso. Mas é porque é necessário mesmo, irmãos. Foi pergunta que fizeram. Então, provavelmente esse vai ser o último, né, irmãos? Eu não quero ficar falando sempre nesses mesmos assuntos. É um assunto assim tão chato, parece que estamos tentando criticar alguém, quando na verdade não é, irmãos. Não estamos querendo fazer ninguém a menos, não estamos falando mal de nenhuma organização. Amamos todos os nossos irmãos. O objetivo, irmãos, é tirar as pessoas que estão no mundo para que volte para o Senhor Jesus. É este o único objetivo. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 26. Se alguém pecar voluntariamente depois depois de receber o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. O que acontece, irmãos? Vamos entender o livro de Hebreus, irmãos? Presta atenção comigo. Para um pouquinho, analisa a linhagem de raciocínio.
Você já leu a Epístola aos Hebreus, tudinho o livro de Hebreus? Se não leu, você lê, para você entender, como é simples de entender. Começa do começo do livro, você vai entender perfeitamente. A Epístola aos Hebreus, irmãos, embora nós não sabemos a pessoa que escreveu ele, o autor do livro nós não sabemos ao certo. Se é Paulo, se é Silas, se é Apolo, se é Lucas, nós não sabemos. O certo é que ele foi escrito pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Isso nós temos certeza. Então nós não sabemos o autor, mas nós sabemos o destinatário. A carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. Uma comunidade de irmãos que era acostumado na lei de Moisés. Os judeus, né, irmão? Nós sabemos que os judeus eram acostumados na lei de Moisés a oferecer o sacrifício, a circuncisão, enfim, todo aquele ritual que se fazia no templo. Os judeus eram acostumados muito bem com aquilo ali, as festas anuais, enfim, né? Eles eram um povo acostumado no rito da lei mosaica. E quando creram em Cristo, passaram a acreditar inteiramente que a salvação estava no Senhor Jesus. E ali, irmãos, se apegaram com aquela fé gloriosa, né? Obras bonitas o Senhor fez no começo, né, irmão, da obra ali, derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mais 3.000 pessoas se agregaram junto com a igreja, enfim, foi crescendo a comunidade dos judeus. Mas houve essa comunidade que nós lemos aqui, irmãos, estava acontecendo com essa comunidade, irmãos, um grande problema. Eles estavam querendo voltar, irmãos, ao rito mosaico. Se você pegar o começo do livro, você vai entender claramente que é isso que está falando. Aquela comunidade estava correndo um sério risco de abandonar a fé em Cristo e voltar para os costumes da lei. Era isso que estava acontecendo. Então, o autor dessa carta, irmão, um homem totalmente cheio do Espírito Santo, movido de grande sabedoria, e escreveu com muita profundidade, irmão. Se nós pegarmos desde o capítulo 1, ele começa a mostrar para aquela comunidade a importância da crença no Senhor Jesus, a importância de Cristo. Ele pega o primeiro capítulo, irmãos, já começa ensinando assim, ó, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. E aí vai, irmãos, no capítulo 2, Cristo como Filho de Deus é superior. Eu vou pegar a Bíblia aqui, os irmãos me acompanham, eu vou voltar aqui um pouquinho atrás, ó. No capítulo 1, ó, eu vou ler só o título, irmão, para não ficar cansativo, mas só para os irmãos entenderem. Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Ele vai mostrando a grandeza de Cristo. E aí ele vai falando, irmãos, a qual dos anjos o Senhor disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Qual dos anjos o Senhor falou isso? Mas ao Filho ele falou, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E vamos um pouquinho para frente, irmãos, ó. E ele fala assim, ó, a qual dos anjos ele disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Mas para o Filho ele disse. E já para os anjos ele disse assim, é aquele que dos seus anjos faz labareda de fogo. Mas do Filho ele disse, olha, irmãos, do Filho, dos seus anjos ele faz labareda de fogo. Mas e do Filho? O que ele disse? Do Filho ele disse assim, ó Deus, chamou o Filho de Deus, irmãos, presta atenção, o próprio Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo mais do que os teus companheiros. E continuou, disse mais Deus, ó, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa se envelhecerão, e como manto se enrolarão, e como vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, os teus anos não se acabarão. Isso Deus disse de Cristo. E o autor foi mostrando, irmãos, a grandeza do Senhor Jesus e o tanto que a lei era inferior. Aí começou no verso do capítulo 2. Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos e é sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Irmãos, compassivo, o que é compassivo, irmãos? Compassivo é aquele que compadece, aquele que é cheio de misericórdia. Porque os judeus, eles queriam voltar, essa comunidade aqui, irmãos, eles queriam voltar a praticar aquele sacrifício do templo. Lembra que eles, irmão, no 7º mês, segundo o judaísmo, no 7º mês eles pegavam um cordeiro e iam lá e ofereciam em holocausto para Deus, para perdão dos pecados. Era isso que os judeus costumavam fazer. Mas, irmãos, depois que conhecem a verdade, aquele sacrifício, irmãos, tornou inválido. É aquele sacrifício, amados irmãos, que lá no capítulo 10 está dizendo. Eu vou voltar agora no capítulo 10, só para os irmãos entenderem. No capítulo 10 diz assim, ó. Estou resumindo aqui bastante, irmãos, para não tomar tempo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, veja que ele está comparando a lei com a graça, o sacrifício passado com o sacrifício de Cristo.
não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aquele sacrifício não pode aperfeiçoar. E ele foi ensinando isso, aí quando chegou no verso 26, irmãos, ensinando a perseverar na comunidade, a perseverar na igreja, ele disse, se pecarmos voluntariamente, ou seja, deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, para eles não adiantava nada eles pegar o sacrifício, ia lá e queimar aquele sacrifício, não valia mais nada, não adiantava, porque eles já tinham alcançado o conhecimento da verdade. Valia aquilo ali antes de Cristo vir na terra, ou então para aqueles judeus que ainda não tinham alcançado o conhecimento da verdade. Mas que aquele, né, irmãos, os irmãos sabem que aquele sacrifício perdurou até no ano 70 depois de Cristo. Os judeus que não creram em Cristo continuavam oferecendo aquele sacrifício. Para eles ali, né, irmãos, eles não conheciam Cristo, achavam que aquele ali tinha valor. Mas para quem conhecia Cristo, sabia que aquele ali era sombra e já havia acabado, não tinha mais valor. Então era inútil oferecer aquele sacrifício. Não adiantava mais oferecer sacrifício. Os irmãos estão entendendo? Não quer dizer assim, irmãos, que se você pecou, você não tem mais perdão. Não adianta você se sacrificar, não tem mais o que fazer que você não tem perdão. Não é isso, irmãos. Está dizendo que não adianta voltar a oferecer aquele sacrifício lá do templo que não resolve mais nada. É isso que está dizendo aqui, entendeu, amados irmãos? É simples de entender. E eles estavam querendo trocar tudo isso, irmãos, por o sacrifício do santuário. Então, continuando, só para os irmãos entenderem, não vai ter como eu ler, né, irmãos? Tudo é impossível, o tempo, né, não ajuda. Mas só os irmãos, eu vou passar só um pouquinho no título aqui, irmãos, para os irmãos verem. Aí ele vai vindo, ó. Quando eu chego no capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Aí ele vai explicar, irmãos, aqui no capítulo 3, ó, os irmãos podem ver, não dá para mostrar aqui, não sei se dá de mostrar. Aí, os irmãos veem que o capítulo 4 já não tem título em cima, porque é o mesmo assunto. Então vai seguindo, depois os irmãos pegam a Bíblia e conferem. Pega o capítulo 3, passa no 4 todo, irmãos, e quase termina o 5, sem até título em cima, porque é o mesmo assunto. Então ele vai dizendo aqui, irmãos, para a comunidade, o que aconteceu, ele vai explicando. Vocês lembram do deserto, que quando Deus fez a promessa, vocês vão entrar no meu repouso. Quando chegou no deserto, teve aqueles israelitas que queriam voltar para trás. Voltar para o Egito. Lá no Egito nós tinha carne, nós tinha pepino, nós tinha comida. Aqui nesse deserto nós não tem nem água, não tem nada, não tem comida, não tem carne. E aí fizeram um montinho e queria voltar, irmãos, para o Egito de volta. E o que o Senhor fez? Mandou ali por várias vezes, irmão, a terra abriu a boca, engoliu muitos homens. Teve uma vez que morreu 30 e poucos mil homens de uma vez. Os irmãos estão entendendo? E aí aqui o apóstolo explicando isso, ele vai explicando. Chega no capítulo 4, ele diz, temamos, pois, que deixada a promessa de nós entrar no seu repouso, parece que alguns de vós fiquem para trás. Então ele não queria que aquela igreja ficasse para trás, voltasse para os costumes antigos. Era como se voltasse para o Egito, né, irmão? Apostatasse da fé, deixasse o sacrifício perfeito de Cristo para se basear na lei mosaica. Então ele foi explicando que essas coisas não convêm. E aí chegou aí, irmãos, aqui, ó, ainda no verso 4, Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Ele mostrava a superioridade de Cristo em relação a tudo, irmãos, do antigo pacto. E aqui ele disse assim, ó, porque eles achavam que, por exemplo, o sacrifício de Cristo uma vez só na cruz. E agora, como é que vai fazer? Daqui a pouco nossos erros, como é que nós faz? Nós não tem mais sacrifício para perdoar os nossos pecados. Agora nós estamos na graça, não estamos mais na lei. E o pecado que nós cometemos de agora por diante, como é que nós vamos fazer? O sacrifício de Cristo é uma vez só. O sacrifício do santuário repetia. Então ele foi explicando isso daqui, irmão. Ó, visto que nós temos o sumo sacerdote, visto que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão. Fica firme na nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, o sacerdote que nós temos hoje, o sumo sacerdote, é muito superior àqueles do passado. Porque esse agora, ele é um sacerdote que pode compadecer. Não é aquele sumo sacerdote que não vai compadecer de nós. Alguém pode dizer que nem, por exemplo, eles podiam pensar assim, como é que nós vamos fazer agora? Não tem mais sacrifício para perdão de pecado? Como é que nós faz? Mas nós temos um sumo sacerdote compassivo, irmãos, que ele, está escrito aqui que ele é eternamente, ele está aqui para compadecer de nós, eternamente, como todos os sumos sacerdotes, é constituído para oferecer dons em favor dos homens. Por isso também nós temos um sacerdote que está ali na casa de Deus para compadecer eternamente daqueles que são seus. Então o nosso Senhor, irmãos, está lá na glória para compadecer eternamente de nós. E qualquer coisa que você cometer,
Qualquer um pecado que você cometer, não deve cometer, mas o homem, por ser falho, ele vai cometer. Então, quando você cometer um pecado, vai para os pés desse sumo sacerdote. O sacerdote é para isso, irmãos. Foi constituído para oferecer dons a favor dos homens. Só que o sacerdote no passado, ele pegava um cordeiro e oferecia o sangue do cordeiro, porque ele também estava em pecado. Ele precisava de oferecer pelo pecado dele. Mas esse que nós temos, sem pecado, ele ofereceu o seu próprio sangue. Mas por que foi uma vez só? Porque foi perfeito. Aquilo que é perfeito não precisa repetir. Toda vez que você precisar do sacrifício de Cristo, ele está vivo. Por isso que não precisa repetir, ele não precisa morrer de novo. Aí no capítulo 6, por isso que ele disse, irmãos, aqui, ó, vamos, irmãos, deixar o rudimento da doutrina de Cristo, ou no finalzinho aqui do capítulo 5, como é que ele diz, ó? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vós fizeste negligente para ouvir. Quer dizer, tinha tanta coisa boa para ele falar com a igreja, mas ele ia ter que voltar nos princípios de novo, nos rudimentos, no início, na conversão, porque eles não estavam entendendo. E aí ele disse aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo, vocês já estão convertidos a tempo, vocês deveriam ser mestres, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Quer dizer, tinha que voltar a ensinar batismo, conversão. É isso que ele estava dizendo que não podia, não deve voltar mais essas coisas, eu tenho que ensinar para vocês os primeiros rudimentos. Aí ele entra no 6, irmãos, com esta pregação, ainda no capítulo 5, verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E aí vai explicando, aí ele entra no 6, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixa os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, do arrependimento e da doutrina dos batismos, da fé em Deus, da ressurreição, do juízo eterno. Quer dizer, essas coisas são princípios. Tem muita coisa boa que nós podemos aprender. E vou explicar para vocês isso de novo. E aí ele entrou nessa fase, irmãos, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram a palavra de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E aí disse, isto faremos se Deus permitir. Quer dizer, mesmo assim, se Deus permitir, nós faz. Mas não é isso o objetivo. O objetivo é que vocês crê e vai para frente. Isso que ele queria dizer, amados irmãos. Então, não está dito aqui nada de nenhum pecado. Esse pecado, se você fez, você não tem mais perdão. Pelo contrário, aqui está dizendo que se você cometer, você tem um sumo sacerdote lá para compadecer eternamente de você. É isso que está dizendo aqui. E não que você pecar, você não tem mais jeito. Agora está dizendo assim, se você se apostatar e voltar para a lei, fazer com que a lei, achar que a lei, o sacrifício do santuário é maior do que o sacrifício de Cristo, aquele sacrifício que o sumo sacerdote terrestre, que ainda tinha na época, oferecia, era maior do que o sacrifício da cruz, isso aí é uma apostasia. Se você fizer isso, é impossível você ser renovado para arrependimento. Era isso que ele instruía a igreja. E não de um pecado tal, o pecado esse, ou pecado aquele, que alguém cometeu e não tem mais perdão. Tá bom, irmãos? É isso que eu queria esclarecer para os irmãos. O tempo não é favorável, mas a Epístola aos Hebreus vai toda assim, ó. Chega no capítulo 7, ó, o sacerdócio de Cristo era a figura do sacerdócio eterno de Melquisedeque. Ou seja, o sacerdote de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Aí no 8, o antigo pacto era um símbolo transitório, ou seja, era passageiro. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno, quer dizer, o de Cristo é eterno. E vai indo, irmão. Capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se. Mas o de Cristo é único, porque é perfeito, ou seja, é único. Então fez uma vez, se você pecar não tem mais perdão? Não, negativo. Ele está vivo. Ele só é único porque ele é perfeito. Então não precisa repetir. Qualquer hora que você precisar, o sumo sacerdote está no santo do santo, lá no mesmo céu, intercedendo por você. Ele está como advogado para interceder pelos seus pecados. Ele é o sumo sacerdote para compadecer das nossas imperfeições, irmãos. É muito simples de entender. Aí chega no capítulo 10, ó, tá continuando aqui, ó. Aí explica essa parte, se pecaram voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado. Não resta mais sacrifício. Que sacrifício que não resta? O sacrifício do santuário, aquele lá não tem mais. Não adianta você pegar um cordeirinho e matar ele em sacrifício para perdão de pecado. Isso não tem. Resta o sacrifício de Cristo. Os irmãos estão conseguindo compreender? Aí vem a exortação a perseverar na fé. Tá bom, queridos irmãos? Eu espero que ficou esclarecido. Se alguma dúvida os irmãos tiverem ainda a esse respeito, pode perguntar, tá, irmãos? Eu tenho o maior prazer de esclarecer. O objetivo é só esclarecer os irmãos a esse respeito, para que todos tirem essa dúvida. Que isso aqui não está falando nenhuma referência a nenhum pecado, irmãos, de morte, nem a adultério, nem a prostituição, nem a mentira, nem nada disso. É claro que essas coisas, irmãos, o crente deve evitar e nunca fazer. Não deve, irmãos, busque a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, está escrito assim. Então devemos buscar a santidade em Cristo, comprar dele vestidos brancos para vestir e não aparecer a nossa nudez. Esse vestido nós compramos de Cristo, sem dinheiro e sem preço, ou seja, não é com a nossa capacidade, é no mérito de Cristo. Então faça de tudo para você não pecar, mas se eventualmente você errou,
Eis que o sumo sacerdote está à direita de Deus intercedendo por você com sacrifício eterno, aquele que está vivo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.